É uma virtude, mas também é um problema, às vezes, para o notário registrador, quando o Código de Normas acaba trazendo algumas repetições de lei e ele acaba não abrangendo todas as hipóteses. Porque isso até daria a entender, não, mas então se o Código de Normas não está vedando, então eu posso. Não, não é bem assim. Se o Código de Normas não veda, precisa verificar se a legislação fora do Código de Normas veda. Então, às vezes é uma virtude, porque acaba esclarecendo, mas também é um sinal de cuidado para o notário registrador de que aqui é só um indício, né, de legislação e a legislação não se resume a isso. Mas tomem cuidado, porque na prova vai cair isso aqui. E aí vocês vão ler, não, só administração direta não, imagina, indireta, aí vai ter lá uma associação, isso aqui está errado. Então, lembrem, né, que aqui fala só de administração direta. E aí, na prova, vai ter lá, de acordo com o Código de Normas, uma entidade que reproduza sigla ou denominação de administração indireta, poderá, pelo Código de Normas. Acredito que a questão não vai cair dessa forma, né? Vai simplesmente, de acordo com o Código de Normas, é vedado, e aí vai copiar isso aqui. E aí vocês vão ler e vão dizer, não, mas a administração só direta, não inclui a indireta. Vai cair bem assim. Então, não quer dizer que é possível. Não é? Só está copiando o Código de Normas. E aí vocês vão, mas pela legislação federal, etc. Se o enunciado fala de acordo com o Código de Normas, e aí cai na prova o Código de Normas ipsis literis, ou seja, cópia fiel, vocês não vão perder tempo recorrendo. Né? É mais fácil lembrar que aqui é, digamos, até uma pegadinha, do que ficar perdendo tempo recorrendo de questão. Então, lembrem disso. O Código de Normas, ele não traz, mas isso não quer dizer que é permitido. E de pessoa jurídica com idêntica denominação e localizada na mesma comarca. Em alguns estados, esse inciso, ele traz uma redação, às vezes, um pouco mais detalhada, que fala que é vedado o registro de pessoa jurídica com denominação capaz de provocar me fugiu o termo exato agora, mas em que as pessoas jurídicas possam se confundir, né? Então, será que é uma, será que é outra? Então, se a denominação em alguns estados vai trazer assim, se ela é capaz de causar confusão, né, a respeito da identificação dela, é vedado. Mas aqui ela só fala isso, idêntica. E aí vocês vão pensar, não, mas eu trabalho em RCPJ, esses dias lá chegou e o oficial negou porque era capaz de causar confusão com outra e não teve registro, teve suscitação de dúvida e tal, lembro disso. Mas o Código de Normas ele fala idêntica. E é isso que cai na prova. Esses termos, e a gente tem que tomar cuidado. Não é porque aqui não consta que pode, né? É bom a gente destacar a idêntica denominação e localizada na mesma comarca. Então, um exemplo para vocês, a PAI. A PAI está presente aí na maioria dos municípios, né, do Brasil inteiro. E aí, tem a PAI na comarca do lado, mas não quer dizer que não possa ter a PAI na mesma, na outra, porque aqui está claro, né? Esse é um exemplo para vocês lembrarem. Mas a PAI não é uma só, né? A PAI tem várias. Embora hoje estejam organizados de uma forma hierárquica, mas, enfim, lembrem, para fins didáticos aqui do concurso, lembrem desse exemplo. Parágrafo 1º, então, do 590, é também vedado novo registro ou a averbação de atos relativos à pessoa jurídica que não estiver com seus atos constitutivos registrados na mesma serventia. Isso é o que cai na prova porque às vezes, quando a gente lê batido na prova e vai pensar, como assim novo registro se o ato constitutivo não estiver na mesma serventia? Olha, se já tem o ato constitutivo, não vai ter novo registro, vai ser averbação. Mas a gente vai ver que nem tudo é o que parece, né? Então, isso significa que a pessoa jurídica ela vai ter os seus atos na serventia onde ela tem a sua sede ou onde ela exerce atividade. E aí, lembrem de partidos políticos.
porque nem sempre isso vai ser compatível com algumas pessoas jurídicas, embora elas desenvolvam atividade, ela não vai ter registro ali. Então, se ela não vai ter registro ali, em tese, não vai ter ato, seja de novo registro ou de averbação. Então, tem que ter esse registro. Aqui, ó, os livros contábeis dos diretórios ou comitês dos partidos políticos são passíveis de autenticação. Então, já ajuda a responder a nossa questão formulada antes a respeito da exceção, né? E aí, vocês vão ver que há uma certa incompatibilidade da teoria adotada com essa possibilidade em tese, porque isso não é de todo verdadeiro, né? O fato de não ter registro a pessoa jurídica ali na comarca não é de todo verdadeiro que ela não possa ter o seu livro contábil autenticado. Aqui é um exemplo, né? Aqui é um exemplo de possibilidade. Na hipótese, ou seja, de partido político, né, eles vão fazer mas como é que eu vou autenticar um livro, já que eu tenho uma vedação de que não tem a pessoa jurídica inscrita ali na comarca, como é que eu vou fazer essa ligação, como é que eu vou saber, então, se ela realmente existe, se ela não existe, e aí aqui traz uma explicação de um dos exemplos em que é possível fazer isso. O partido político vai trazer uma certidão, então, do Tribunal Regional Eleitoral, que é, né, ou da zona eleitoral, de que existe aquele comitê, de que há eleição, e eles fazem isso, né, é o primeiro lugar de onde os comitês levam os seus atos, é para o Tribunal Eleitoral. Por quê? Para estabelecer ali a presidência do comitê, para que o presidente, o vice, o tesoureiro, etc., possam movimentar as verbas. Sem isso, eles não conseguem movimentar. Então, eles vão ter isso aqui. É a primeira coisa em que é feito. E isso gera um certo problema em alguns estados para os bancos, porque, mas como é que... Eu vim do Rio de Janeiro eles traziam do cartório, e aqui é do Tribunal Eleitoral. Mas, enfim, no cartório, aqui em Santa Catarina, no RCPJ, se vão apresentar essa certidão aqui, vai fazer a autenticação do livro. Não sei se vocês já chegaram a ver uma certidão dessas, até acho que ela está disponível. É um pouco complicado achar, porque tem, para a gente fazer a conferência, tem muitos caminhos no site do Tribunal Eleitoral, e também vai mudando, e às vezes a gente, mudou, não lembro, mas enfim, ela já traz esses requisitos aqui, né? O prazo de vigência do comitê, do partido, com os nomes, né? E aqui o âmbito de atuação ele vai falar lá se é um comitê municipal, se é estadual, se é comitiva, né? Estadual, municipal, traz todas essas informações. 591. Para o registro de ato constitutivo ou de alteração de sociedade é necessário. Então, a comprovação da qualificação de profissional dos sócios, né? Reconhecida pelo respectivo Conselho de Fiscalização de Profissões Regulamentadas. Só lembrando aqui que a título de curiosidade, que o órgão de classe dos arquitetos agora é dividido, né? O Oscar Niemeyer, digamos assim, ganhou de presente, dizem, né, que foi de presente, um órgão separado dos de engenharia. Então, só a título de curiosidade. E essa comprovação aqui do da qualificação profissional do sócio, tem até uma legislação que fala sobre isso, creio que está inserida aqui, depois a gente até pode falar um pouquinho mais. Mas, enfim, lembrem disso, né? Se é uma profissão regulamentada, o que pode cair na prova, geralmente, ainda mais concurso da área jurídica, é sociedade de advogado. Eu vou dizer, não, a sociedade de advogado, para ser registrada em RCPJ, precisa ter, então, a certidão da OAB. Mas aí vocês vão ver que o Estatuto da Ordem, que lá fala que o registro das sociedades de advogado não é no RCPJ, é na própria OAB. Então, é uma entidade aí, pública que se tenha dado à administração privada, né, com o status de autarquia. A OAB ela é toda exceção, igual Correios. É igual Correios. Tem decisão do STF dizendo que é sui generis, né, mas ela tem esses aspectos, né, de uma até eu pensava assim, não, mas
Lá no rol de pessoas jurídicas do Código Civil tem aquela... as pessoas jurídicas a que se tenha dado a administração privada. Qual é o exemplo disso? A OAB é um exemplo. Uma pessoa jurídica pública que se tenha dado a administração privada. E tem status de autarquia. Mas não é autarquia. Igual Correios. Bom, vai cair na prova sim, de advogado. Não, advogado não pode.